Administração Financeira 2, Aula Financiamentos, Aula 2, Parte 2, Emissão Pública. Na parte 1, nós vimos o financiamento para os estágios iniciais de uma empresa. Nós vimos até a empresa quando começa com uma ideia, onde nem existe a empresa, há apenas um empreendedor com uma ideia inicial. E depois as etapas de crescimento, de transformação dessa ideia num negócio, numa empresa, a entrada de investidores, o processo onde ele vai ganhando, a empresa vai ganhando organização, formalização, e nós podemos até enxergar da seguinte forma: a ideia, vem um investidor anjo, esse investidor anjo começa a organizar aquela ideia para se transformar numa empresa. Pode ser num primeiro momento a constituição de uma empresa limitada, onde há uma propriedade, o empreendedor original e o investidor anjo detêm a propriedade daquela empresa. Isso, se a empresa for bem sucedida, vão vindo outros investidores, podem vir os fundos de venture capital, depois vem os privates, e a empresa cresce, ganha organização, ganha formalização. Esta limitada pode ser transformada num segundo momento ou num terceiro momento numa SA de capital fechado. Depois, quando esses investidores que detêm a propriedade dessa empresa, um grupo limitado de investidores, desejam colocar esta empresa para um número maior de investidores, entra o processo de levar ao público, levar a uma bolsa, fazer uma emissão pública das ações daquela empresa. Ou seja, é transformar uma SA de capital fechado numa SA aberta. E este processo, alguns pontos deste processo, nós vamos destacar nessa parte 2, emissão pública. São importantes as seguintes legislações. No Brasil, a Lei 6.385 de 76, que cria a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que é responsável pela regulamentação do mercado de capitais brasileiro. A CVM tem muito material. Se vocês quiserem entender o mercado de capitais brasileiro, um primeiro site, um primeiro local de pesquisa são as próprias páginas, o próprio site da CVM. E nos Estados Unidos, há a SEC, Security Exchange Commission. Aqui estão as leis que fundamentaram o mercado de capitais americano. Então, estão aqui duas fontes importantes para que vocês estudem sobre os processos, sobre a regulamentação destes dois mercados de capitais, o brasileiro e o norte-americano. No processo básico, no processo de emissão de um título, os passos básicos são: primeiro, a aprovação do Conselho de Administração. Se há autorização para aumento de capital no Estatuto, o Conselho de Administração pode deliberar sobre o aumento até o limite do capital autorizado. O aumento do capital social deve ser submetido ao Conselho Fiscal. Se há necessidade de aumento do capital autorizado, a Assembleia deve ser convocada para autorizá-lo. Ao anunciar o pedido de registro, a empresa publica um prospecto preliminar, que é substituído pelo prospecto definitivo. O preço de emissão é publicado na ata do Conselho de Administração e estará presente no prospecto definitivo. A partir do momento que é concedido o registro da emissão e com preço já determinado, inicia-se um esforço de venda. É onde que faz o anúncio para os potenciais investidores. É o processo de venda daquelas ações, das ações que estão indo aqui, a público, estão indo para quê? Para outros investidores, além daqueles investidores que detinham a propriedade daquela empresa. Há esforços no mercado de capitais brasileiros que são
as instruções da CVM 400 e 476. Há um efeito muito importante desta instrução aqui no mercado de debêntures de alguns anos para cá. Na quarta parte desta aula nós vamos trazer alguns números. A oferta pública inicial, que é o processo que eu descrevi há pouco, quando a empresa deixa de ser de um grupo limitado de investidores, por exemplo, uma SA de capital fechado, que ela vai fazer a abertura e aí vai ter o quê? Uma oferta inicial de ações para um grupo maior de investidores. E depois tem as emissões subsequentes, que são emissões adicionais que a empresa pode ir fazendo ao longo da sua vida. Geralmente os bancos de investimentos coordenam essas emissões e eles podem dar uma garantia firme que, se não tiver investidor, eles ficam com essas ações, ou eles podem trabalhar sob melhores esforços. O processo de determinação de preço é difícil, é um desafio para as empresas, juntamente com esses bancos, determinar o preço da emissão, o processo de formação desse preço. Inclusive, há uma questão de reação do mercado em relação ao preço. Financeiramente, pensando nas decisões de investimento, nas decisões de financiamento, é razoável supor que os recursos de longo prazo sejam utilizados para financiar o quê? Projetos de investimentos que tenham VPL positivo. Logo, o anúncio de uma emissão, se aquele dinheiro vem para um projeto que tem VPL positivo, deveria provocar alta no valor da empresa. No entanto, não necessariamente é isso que ocorre. E nós vimos nas aulas de estrutura de capital possíveis explicações por que pode ocorrer não uma valorização, mas uma queda de preço das ações após o anúncio. Nós vimos nas aulas de estrutura de capital duas teorias, pecking order e trade-off. Dentro destas teorias há possíveis explicações para uma queda de preço das ações. Inicialmente, a pecking order. As firmas que acreditam que seus títulos, suas ações estão subapressadas, subprecificadas, tendem a rejeitar projetos se depender de recursos externos. Ou seja, elas não fariam emissões. Se, no entanto, se os gestores acreditam que os títulos estão sobreapressados, eles emitem os títulos, mesmo sem projetos. Esta diferença de interpretação, diferença de informação que há entre os gestores e quem comprará as ações leva a uma reação de novos acionistas, de novos investidores, que seria o seguinte: uma possível interpretação, dentro desta teoria, uma possível interpretação de que, se os gestores estão emitindo, é porque estão sobreapressadas, porque se estivessem subapressadas, eles não emitiriam. Então, essas empresas, esses investidores, chegam ao seguinte raciocínio: se estão emitindo, estão sobreapressados. Logo, vão aplicar o quê? Uma desvalorização às ações desta empresa. Já na trade-off, há uma possível explicação para a queda de preço de ações, que é a seguinte: os gestores dão preferência para a emissão de dívidas. Quando que os gestores começariam a emitir ações pela trade-off? Eles começariam a emitir ações quando os custos de dificuldades financeiras por conta de um endividamento alto começaram a atrapalhar o quê? A gestão da empresa, as atividades da empresa. E isto faz com que um anúncio de emissão de ações, dentro de parte desta teoria, fosse interpretado pelos investidores com a seguinte lógica: se estão emitindo ações,
possivelmente estão num nível de endividamento que preocupa. Isto faria com que esses investidores reagissem negativamente ao preço de emissão. No entanto, na própria trade-off é preciso lembrar que se a empresa está num nível de endividamento que os investidores já entenderam que é alto, uma emissão de ações traz uma informação positiva. Por quê? Porque ela estaria reequilibrando a estrutura de capital da empresa. Ou seja, os investidores estão lendo a empresa da seguinte forma: essa empresa já está num nível de endividamento alto. Uma emissão de ação é positiva. E isso traria, diferentemente do que nós estamos tratando neste ponto aqui, que é uma possível queda de preço das ações, isso poderia trazer o quê? Uma valorização destas ações que estão sendo emitidas. Ou seja, uma queda no preço das ações no anúncio da nova emissão pode estar associado a questões teoricamente discutidas, mas podem estar relacionadas também a custos do processo de emissão. Ou seja, não apenas essas interpretações teóricas, mas algo bastante o quê? Prático. E aí nós vamos ver agora um pouquinho do quê? Dos custos no processo de emissão. O próprio queda no preço das ações pode ser tratado como um custo indireto de emissão. Independentemente do motivo, a queda do preço no processo de emissão, após a emissão, após o anúncio, quando ela vai à negociação, a própria queda é um custo indireto. O timing de emissão, de anúncio da emissão de ações e a determinação do preço, como eu mencionei agora há pouco, ele é muito difícil. E o timing, coincidindo com momentos bons da economia, momentos bons da empresa, ele muitas vezes é oportunidades únicas. E isso determina se a empresa segue ou não naquele processo. Nós tivemos recentemente, estas matérias são bem atuais, agora de novembro, 5 de novembro de 2020, de empresas suspendendo temporariamente, adiando a definição de preço por conta da dificuldade, por conta do momento difícil que a economia está. Nós estamos em novembro de 2020, temos aqui bastante incerteza em relação ao futuro. E há empresas suspendendo esses processos de emissão por conta de quê? Por conta da definição de preço, por conta da definição de um preço que seja adequado ao que os gestores entendem como um preço para as ações daquela companhia. Continuando nos custos de emissão, nós temos as comissões ou diferença de preço, as comissões que vão para coordenadores e estruturadores e os distribuidores. E nós temos, quando se dá uma garantia firme que os coordenadores ficam com aquela emissão se não houver investidor, esses coordenadores estarão comprando e vendendo as ações, comprando por um preço garantido da empresa e vendendo as ações para investidores. Aqui há um spread, isto é uma diferença de preço que fica para esses coordenadores, se eles conseguirem colocar junto aos investidores. Isso é um custo para a empresa, porque ela deixou de pegar aquele preço superior que foi colocado para os investidores. Mas, em contrapartida, ela teve uma garantia firme de que as ações dela seriam colocadas. Há despesas diretas, registros, advogados, auditores. Há despesas indiretas, tempo dos administradores. Isso aqui, particularmente, eu acho que não faz muito sentido colocar isto, mas está considerado por alguns autores. Os administradores estão ali, inclusive está vamos falar assim, no rol de atividades dos administradores. Aos retornos anormais, por exemplo, esse que nós destacamos com a tentativa de algumas
possíveis explicações teóricas, que é o queda no preço das ações. Aqui no caso das emissões subsequentes e as subprecificações das ofertas iniciais. E também tem, quando há lote suplementar, que é uma opção das instituições financeiras, dos coordenadores, dos distribuidores, de comprar um lote suplementar de ações, eles só farão isso se o preço de mercado estiver acima. Então aqui tem um custo indireto de emissão também para ser considerado. Em relação aos custos de emissão, nós fazemos agora uma comparação entre Estados Unidos e Brasil para levantar quão significativos são esses custos de emissão. Aqui, do nosso livro-texto, né, ofertas iniciais nos Estados Unidos, 7,96, veja o seguinte, de uma grande emissão, praticamente 8% não vai para a empresa, ou seja, a empresa faz uma emissão de 100 milhões de dólares, 8 milhões ficam, aquela empresa receberá apenas 92 milhões. Aqui as taxas médias das ofertas subsequentes, aqui títulos de dívidas conversíveis em ações, para exemplificar, e títulos de dívida. Então veja como é caro o processo, o custo de emissão, como é significativo isso. Isso permite pensar também por que a empresa teria preferência, que a Pecking Order fala, mas relacionada à assimetria de informação, né? A preferência por recurso interno, depois dívida, depois ações. Os próprios custos de transação levam também a essa ordem. Primeiro recurso interno, que não tem custo de transação, depois dívida, que tem um custo de transação significativo, mas muito mais baixo que uma emissão de ações. Isso aqui já explica uma ordem natural de captação de recursos. Primeiro recurso interno, depois dívida, depois ações. E no Brasil, os custos, segundo os autores que estamos usando, um custo muito menor comparado aos Estados Unidos. Isso chama atenção. E por conta disto, eu trouxe alguns exemplos para checar esse custo. E aí tem um fenômeno para pensarmos um pouco sobre. Veja o seguinte, antes de entrar nos exemplos, aqui uma matéria da The Economist questionando esse custo tão alto de emissão de ações nos Estados Unidos. Vale a pena dar uma olhada nessa matéria, mas é uma matéria que chama atenção, que fala, olha, há um problema aqui, esse custo é muito alto. E vamos olhar alguns exemplos. Eu peguei vários exemplos no Brasil, alguns exemplos antigos para checar como eram os custos de emissão. Então está aqui uma emissão de 2008, o custo de emissão 4,14%, vejo que é próximo ao que os autores estão chamando a atenção no livro, ou seja, muito mais barato que nos Estados Unidos. Realmente o custo de emissão no Brasil aqui está mostrando mais barato. Tem uma outra emissão aqui, essa de 2010, com um custo aqui de 3,81, mais próximo ainda ao que os autores mostraram que é o custo no Brasil e bem mais baixo do que seria o custo nos Estados Unidos. Aqui, emissões mais recentes. Então, tem esta emissão da Vivara, está aqui o preço de emissão, aqui alguns detalhes da emissão. Essa emissão é recente e aqui, olha já, 6,03% o custo saindo daquele padrão de 4% e indo para 6%. Isso chama atenção e vale a pena observar se isso é um fenômeno recente desta mudança de patamar de custo de emissão. Um custo que no Brasil era muito mais baixo que dos Estados Unidos e aparentemente aqui chegando próximo ao custo dos Estados Unidos. Daqui a emissão de 2019, olha, outubro de 2019, 6,03%. E uma outra emissão para exemplificar,
aqui de 2020, da Track and Field, que tem o que? Um custo de 5,55%. Chama atenção também. E é um ponto para se verificar, para se estudar, para acompanhar, com a queda de juros que nós assistimos agora no Brasil, o spread das operações, as taxas, os custos de emissão têm subido, ou seja, os custos de transação no Brasil têm subido. É preciso prestar atenção, é preciso que os gestores prestem atenção, é preciso que os alunos estudem esses aspectos. Para comparar, eu trouxe esta emissão de uma debênture, para comparar o custo de emissão de dívida em relação ao custo de emissão de ações. O foco aqui é a emissão de ações, que é aquele estágio onde o financiamento começa com pequenos investidores, vai para fundos, empresa fechada, depois abertura de capital, depois emissões subsequentes. O foco aqui é a emissão de ações, o financiamento de longo prazo via capital próprio. Então o foco aqui, nesta parte da aula, é o custo de emissão de ações. Este exemplo está aqui apenas para comparar o custo de emissão de ações comparativamente ao custo de emissão de dívida. Aí eu trouxe um exemplo de uma debênture, esta debênture de 2018, cujo custo de emissão 2,19%. Veja que próximo ao custo de emissão de dívida nos Estados Unidos, que está lá naquela tabela que acabei de mostrar, e muito mais baixo que o custo de emissão de ações. Então, mais uma vez, justificando o quê? Uma ordem no financiamento que pode, muitas vezes, quando a empresa está em funcionamento, definir o quê? Uma preferência, quando precisa de capital externo, uma preferência por dívida. Com isso, nós terminamos a parte 2, emissão pública. Qualquer comentário, mandem-me um e-mail. Na próxima parte, direito de subscrição.